assim como o povo grego e o povo romano. Tá? Então os judeus também contribuíram para a chegada do cristianismo. E os judeus contribuíram de 3 formas: com a esperança messiânica, o Antigo Testamento e a sinagoga. A esperança messiânica, irmãos, diz respeito à esperança que os judeus tinham na vinda de um Messias, que iria fazer o quê? Que iria livrá-los do que nós estudamos em Introdução ao Novo Testamento? Dos opressores, mas quem eram os opressores? Romanos. Então os judeus, eles preservavam essa ideia de que iria vir um Messias. Esse Messias seria descendente de Davi. Esse Messias, ele iria implantar o seu reino. Ele iria estabelecer o seu reino. Ele iria, na ideia dos judeus, ele iria livrá-los de toda aquela opressão que os romanos haviam colocado sobre eles. Porque assim, irmãos, os romanos, eles traziam, obviamente, os seus benefícios, mas eles também cobravam altas cargas de impostos. Então não era somente, tudo bem, tinha as estradas, tinha a Pax Romana, tinha a unificação dos povos, ok. Os romanos hoje é brasileiro. Não, eles cobravam altas cargas de impostos, mas não chegava ao ponto de ser brasileiro. Era menos. Mas aí você vê que tem a questão das altas cargas de impostos. Então isso incomodava os judeus. Porque os judeus, eles não aceitavam a ideia de ficar pagando impostos para um povo ímpio. Que os romanos, para os judeus, eram o quê? Ímpios, gentios. Conhecidos como o quê? Como incircuncisos. Então, o que acontece? Pode, Senhor. Então os judeus, eles tinham essa esperança messiânica na vinda de um Messias que iria estabelecer a paz, iria libertar o seu povo da opressão de Roma e estabelecer o seu reino. Então, a preservação da esperança messiânica contribuiu diretamente para a ideia de um Messias que iria vir. Quando Jesus chegou, ele não encontrou um ambiente desfavorável. Muito pelo contrário. Quando Cristo chegou, ele encontrou um povo que já o aguardava. Agora, é óbvio que não eram todos que acreditaram que Cristo era o Messias. Esse é o problema. Se todos os judeus acreditassem que Jesus fosse o Messias, tudo bem, porque eles já tinham a esperança messiânica. Contudo, não eram todos, mas uma boa parte, quando viu Jesus, se lembrou: ah não, nós guardamos a esperança messiânica. Ah não, então é esse que é o Messias, porque nós já guardamos essa esperança messiânica. Tinha um para vir, então é ele. É ele. Mas por que eles sabiam que era Jesus, irmão Wilson? Porque eles guardavam a esperança messiânica. E os outros que não captaram, tiveram dificuldades para reconhecer Jesus como Messias. Até hoje. Então, assim, essa contribuição dos judeus, ela foi de suma importância, irmãos. De suma importância. Porque contribuiu para que as pessoas reconhecessem Jesus como o Messias. Essa foi a primeira contribuição. A segunda contribuição dos judeus diz respeito ao Antigo Testamento. Os judeus, irmãos, eles preservaram o quê? O Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento, para os judeus, é conhecido como Introdução Bíblica. Qual é o nome da Bíblia? A Torá? Não. Tanakh. Samuel tá bom, tá lendo o livro.
A Tanakh era a Bíblia dos judeus. A Torá era o quê? Torá eram os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não confunda Torá com Tanakh. Torá é os livros da lei de Moisés. E a Tanakh é o Antigo Testamento dos judeus, é a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Então, a preservação da Tanakh, ou seja, de todos os registros que apontavam para a vinda de um Messias, favoreceu para a chegada de Cristo. Porque as pessoas, ao lerem a Tanakh e, obviamente, constatarem as profecias que diziam respeito para a chegada do Messias, conseguiram ver em Jesus o cumprimento real dessas profecias. Lógico, eles liam a Tanakh. Eles sabiam que o Messias seria descendente de Davi. Eles sabiam o que os profetas veterotestamentários haviam relatado a respeito da vinda de Cristo. Então, quando eles olharam para Jesus, eles puderam comprovar que Jesus era o cumprimento das profecias registradas na Tanakh. Então, essa contribuição de preservar não somente a Torá, mas os livros históricos, os livros poéticos, os livros dos profetas menores e maiores contidos no Antigo Testamento, foi fundamental para o povo judeu conseguir conhecer Jesus como Messias. E a terceira contribuição é as sinagogas. Como surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram, irmãos, no período do exílio babilônico, quando o Reino do Sul foi levado cativo para onde? O Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia, por ordem de Nabucodonosor, por volta do ano 586 a 587 antes de Cristo. Então, quando Nabucodonosor leva os judeus e deixa somente um pouquinho em Jerusalém, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir o templo. Quando destrói o templo e leva o povo cativo, o povo não tinha um local de quê? De adoração, para prestar seus cultos, para louvar a Deus, para ler a Tanakh. Os que ficaram e os que foram levados cativos. Por que os que ficaram? Porque os que ficaram não tinham mais o templo. Porque o templo foi o quê? Foi destruído por Nabucodonosor. E os que foram para o exílio? Também muito menos. Não tinha. Estava em outra terra, num país estrangeiro. Então, quando eles chegam no exílio, eles vão estabelecer o quê? As sinagogas. Então, nas sinagogas, eles meditavam na Torá, eles ofereciam os seus cultos, os seus sacrifícios, os seus louvores a Deus. Então, foi aí que surgiu as chamadas sinagogas. E essas sinagogas, irmãos, elas passaram a ser locais onde os judeus não somente se reuniam para prestar os seus cultos, para adorar a Deus, mas também foi usada pelos apóstolos para o anúncio do Evangelho. Paulo, pelo fato dele ser um judeu, quando ele chegava em um local, era o costume da época convidar o judeu que estava visitando para dar uma palavra. E aí Paulo, ele sabiamente fazia um contraste da lei e o Evangelho. E ele apontava para Cristo. Então foi nas sinagogas que Paulo começou a falar a respeito de Cristo. Começou a falar a respeito da importância de Jesus. Então muitas pessoas que estavam nas sinagogas, elas passaram a conhecer o Evangelho. Elas entregaram suas vidas para Jesus, ouvindo as pregações de Paulo nas sinagogas. Então as sinagogas foi muito importante para a chegada do cristianismo, porque nas sinagogas muitos conheceram o Evangelho. Então foi de suma importância
para a igreja do Senhor Jesus Cristo o fato dos judeus terem preservado a esperança messiânica, o Antigo Testamento e as sinagogas. Ok? Então foram essas as 3 grandes contribuições dos judeus para a chegada da igreja do Senhor Jesus Cristo.